Capacidade geradora de riqueza. Você já ouviu falar desse termo alguma vez na vida? Cada pessoa vai ter uma capacidade geradora de riqueza. Alguns vão plantar uma semente e vai colher 30 vezes mais. Outros vão plantar uma semente e vão colher 60 vezes mais. E outro até 100 vezes mais, dependendo da terra e de onde e como se vai plantar. Cada semente vai dar um fruto. E o mais interessante é que os frutos, que mostram aquela aparência visível, o que é criado e como é feito é da aparência invisível. Vem das raízes, vem da terra, da onde você não está vendo, mas você está vendo os frutos. Mas é a raiz e a semente ali que produz. E cada pessoa vai ter uma capacidade geradora de riqueza. Você já percebeu que algumas pessoas que perderam tudo, conquistaram tudo de novo? E outras pessoas, por exemplo, que ganharam na Mega Sena, na Loto, ganharam muito dinheiro, mas voltaram para aquele mesmo estado financeiro atual que ela tinha antes? Isso é uma loucura, né? Parando para pensar, esses últimos dias que eu aprendi esse termo, faz total sentido. Cada pessoa vai ter uma capacidade geradora de riqueza conforme a sua mentalidade. Eu lembro quando eu era CLT, eu ganhava meus 2.000 por mês, 2.500 por mês, sempre nessa faixa, né? Eu tinha crenças limitantes que, na minha cabeça, como eu não fiz faculdade, se eu ganhasse ali 5 até 10 mil reais, estava ótimo, zerei minha vida, entende? Mas a partir do momento, e muitos conhecem essa parte da minha história aqui nesse canal, lá em 2017, quando eu criei, né? Eu estava fazendo meus 10, 15, 20 mil reais por mês como afiliado, só divulgando produtos de outras pessoas, no orgânico, ou seja, 100% líquido no meu bolso, aqui na internet, né? Nos grupos do Facebook, fanpage, os primeiros vídeos do canais. E quando aconteceu isso comigo, a minha mente expandiu. A minha capacidade geradora daquele momento era de CLT, até 2, 3 mil reais, como eu falei para vocês. Quando eu comecei a ganhar 5 mil, 10 mil, a minha mente expandiu para essa capacidade geradora de riqueza. E alguns anos foram se passando e esse trabalho na internet é um trabalho escalável, né? É progressivo. Só para se você parar de produzir. E foi o que aconteceu comigo. Já compartilhei com você essa parte também da história. Mas eu lembro que eu comecei a ganhar meus 15, aí depois pulou para os 20, pulou para 30, pulou para 50, pulou para 70, pulou para 100 no outro mês. Aí pulou para 120, 150. 1.000 por mês líquido no meu bolso, pagando os impostos, tudo bonitinho. E chegou uma época da minha vida, ali mais ou menos em 2019, tinha feito já meu primeiro 7 dígitos, meu segundo 7 dígitos. Eu lembro que em 2017, com 27 anos, bati meu primeiro milhão, com 28 anos, bati meu segundo milhão. E aquilo expandiu minha mente. Para quem vê os vídeos anteriores do canal, eu estava morando em Alphaville, no melhor condomínio de São Paulo. Alguém que morava na quebrada, num lugar simples, bem de família simples. Não sou herdeiro, não tenho sobrenome. Totalmente self-made. E naquela época, tá ligado? Eu lembro que a minha capacidade geradora de riqueza era já de milhares, né? Porque tem algumas pessoas que têm capacidade geradora de riqueza de centenas de reais. Conseguem fazer. Outras de milhares. Outras de milhões, e até outra de bilhões. Cada pessoa tem uma mente, isso eu quero que você entenda. E tem algumas pessoas que têm capacidade de riqueza zero. Sim, aquelas que dependem de 100%, vamos dizer assim, Bolsa Família do Estado. Quer prosperar, quer uma vida melhor, mas ela vive de uma forma inconsciente, tá ligado? Vive de uma forma automática, que é isso que o sistema quer que você viva. Eu vivi durante muito tempo assim também, de forma CLT, né? Foi até eu ser mandado embora, tive uma revolta, um pico de raiva muito grande, que eu falei, nunca mais vou trabalhar para os outros, vou empreender na internet, vou ganhar dinheiro na internet. Foi quando eu procurando, porque quem procura acha. Quem bate, a porta vai se abrir. Aquele que pede, recebe. Isso já é bíblico, isso não é palavra, entende? A partir do momento que você faz de todo o seu coração, Deus vai realizar os desejos. É que nem Salmos 37:4, que eu gosto muito desse versículo, que fala: deleite-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração.
E o desejo no meu coração naquela época era ter a liberdade financeira, de poder ir pra praia com a minha mulher, de poder, tipo, tá ligado, comer no restaurante, poder comprar uma roupa, poder ir no mercado, fazer aquela compra, aquele carrinho cheio, sabe? Meu desejo naquele momento era poder ajudar minha mãe, pagar o aluguel dela, as despesas dela, eu ter aquela tranquilidade, ganhar mais que 2.000 por mês, essa era a minha meta, entende? Início. E passou alguns anos, comecei em 2015 projetos de marketing digital como afiliado, 2017 me tornei produtor, lançando outras pessoas, vários negócios. 2019, como eu voltando, estava já morando em Alphaville, com dinheiro na conta, multimilionário, muito bem financeiramente. E simplesmente perdi tudo. Sabe o que é você perder tudo? Você olhar para sua conta assim, em 2021, você não, 2021, tá com R$2.000 na conta. Mas isso por quê, Leonardo? Por que isso aconteceu? Por causa das minhas decisões, por causa dos meus erros, tá ligado? Podemos dizer assim. E não é uma empresa que quebra, não são os funcionários que quebram. Quem quebra a empresa é o dono, é a mentalidade do dono, o emocional do dono. Se o dono não tiver com a cabeça boa, com o emocional bom, simplesmente você vai quebrar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu lembro que em 2021 acabou todo o dinheiro da conta. Eu olhei pro meu carro, tinha uma Evoque. Nas concessionárias, o pessoal querendo pagar, era 140 mil na tabela, né, na concessionária, o pessoal querendo pagar 90, querendo pagar 85 à vista. Eu falei, não, o carro tá zero, tá bom. Graças a Deus tinha uma pessoa que vem no meu coração assim, pergunta pra esse cara, ele vai comprar de você, que é o João. Daquela época lá das antigas, quem lembra, o João do iFood. Hoje ele é embaixador do iFood, referência. E, mano, aprendo muito com ele. Eu vejo como Deus honra, velho. Deus honra demais quando você tem fé, quando você é obediente. Quando você, sabe, honra seus pais, sua mãe. Quando você honra sua esposa, honra sua família, honra seus amigos. Honra seu próximo, Deus honra. E o João é uma prova viva disso, tá ligado? É muito top. E eu liguei pra ele e falei, mano, aconteceu isso, tô quebrado. Quebrei, só tenho esse carro, tem como você comprar de mim? Dá 20 mil de entrada aí, mano, e parcela o resto. E pelo menos eu vou pagando as minhas contas aqui. Eu tinha mais ou menos, tinha 80 mil reais de imposto devendo. Aí eu pensei, mano, eu vou pagar o imposto e o restante eu vou pagar as dívidas que sobrou e vou me virar. Pelo menos com uns 10k por mês. Você consegue me ajudar, João? Ele não demorou, me deu 20 mil, já pegou o carro. E o carro, tá ligado? Pra gente que trabalha com marketing, com vendas, a sua imagem conta, velho. A sua imagem conta demais. Não adianta. A imagem é a primeira impressão que a pessoa tem de você. E ela vai ver os seus resultados pelos seus frutos. Pelo que você mostra, tá ligado? Não adianta. As pessoas só vão te ouvir, só vão investir em você se você tiver resultado, se você tiver fruto. E você vai conhecer a árvore pelos frutos que ela dá. É simples. Você vai conhecer pessoas assim, seus mentores, dessa forma. Então eu peguei os 20 mil reais, dei 10 para minha ex, fiquei com 10 mil. Eu falei, mano, o que eu faço com 10 mil? Pensei estrategicamente. Eu falei, mano, eu tenho que pagar o aluguel. Aí paguei 80 mil do imposto. E vai ter os próximos 10 mil, eu tenho que me virar e pagar as despesas, pagar a pensão, ajudar minha mãe. Porque, tipo assim, pensa, você tá ganhando 200k por mês. Sua qualidade de vida, velho, é muito boa e os custos são muito altos. Meu cartão de crédito vinha 30, 40 mil. Entende? E eu fiquei com toda essa responsa da dívida, tá ligado? Com o cartão de crédito. Então, eu tive que saber administrar naquele momento. Por isso que, mano, é loucura, gente. É loucura. Eu pedi muita sabedoria para Deus. Sempre pedi sabedoria. Sempre pedi para Ele. Foi uma das coisas que eu sempre pedi para Deus quando eu fechava meu coração. Pai, me dá sabedoria para mim
governar sobre as minhas ações, me dá sabedoria para mim governar sobre o meu dinheiro, o que eu tenho que fazer, me dá educação financeira, porque com a sabedoria eu vou ter educação financeira, com a sabedoria eu vou poder usar a minha inteligência da forma correta, vou poder fazer as coisas que eu preciso, vou poder servir o maior número de pessoas, vou poder pregar o seu nome. E tipo assim, isso que é o top, tá ligado? Que eu entendi. Deus, ele te abençoa para quando você chegar lá no topo, o nome dele ser glorificado. Por isso que ele te patrocina, por isso que ele te ajuda, por isso que ele nunca te abandonou. Entende? E ele confia em você, velho. Você só precisa fazer as coisas. É que nem ele falou, levanta e anda e pega a sua cama, coloca nas costas e aí marcha. Vai pra cima quando ele curou o paralítico lá no tanque de Betesda. Entende? Então eu peguei os meus 10 mil que eu tinha, eu falei, mano, meu aluguel é 1.300. Pra quem tava com aluguel de 20k, galera, numa casa que parece a casa do Will Smith. Aí fui pro aluguel de 1.300, 2 quartinhos, uma salinha pequena, um banheiro pequeno, uma cozinha pequena e uma vaga. Aí que eu pensei, vou comprar uma motinha. Comprei uma motinha, uma Honda Lead que eu gosto, uma automática, né? O cara ainda me deu rolo. Ele me vendeu a moto com 25 mil rodados, né? Eu falei, nossa, estourei, 2010 a motinha, 25 mil quilômetros rodados. Quando for passar pro meu nome, essa Honda Lead, o quilometragem dela vai para 999 e vira para 00. Aí ele fez, a moto tava com 125 mil rodados e não com 25 mil. Aí eu fiquei puto, quase saí na mão com o cara. Mas aí vem uma coisa que eu aprendi no exército. Mano, tudo que é ruim pode piorar, então agradeça. Tinha uma pessoa me ligando aqui. Tudo que é ruim pode piorar, então agradeça. O que eu fiz? Eu falei, vou pegar esses 10k, eu vou empreender, vou comprar essa moto para me adiantar, vou fazer alguma coisa que eu sei que eu sou bom. E uma coisa que é o legal, galera, é que nem eu falei para vocês no começo do vídeo, velho. É a semente que você vai plantar. E você talvez não vai ver os resultados rápidos, não vai ser visível, mas você precisa administrar o invisível, adubar o solo, entende? E começar, ó, todo dia regando, todo dia, ó, detalhe, cuidando, que a planta vai desenvolver, a raiz vai desenvolver, ela vai crescer, vai ficar com caule grande, vai ter resultados. Quando você vai ver, você já está colhendo seus frutos. E foi isso que eu vi e que eu fiz também. O que acontece? Quando você aprende a vender, fazer dinheiro, empreender é uma habilidade. E é uma habilidade quando você é bom em tudo. Por exemplo, você é bom em treinar, você é bom no videogame, você é bom, sei lá, alguma atividade, você cozinha muito bem. Porque você já fez várias vezes, você tem essa consistência. Então, se você chegar na sua casa rapidinho com fome, você em 15 minutos você prepara um prato para mim, todo mundo vai comer e vai ficar satisfeito. Entende? E vender é a mesma coisa. Aí vem o que eu falei no começo do vídeo, a capacidade geradora de riqueza. Cara, se você quebrou, se você está apertado, se você está passando um momento difícil, usa a sua capacidade geradora de riqueza, o dom que Deus te deu, mano. Em primeiro lugar é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vai ser acrescentado. O que ele quer dizer com isso? Buscar o reino de Deus. É você buscar a palavra. O reino de Deus está em você. Quando você vai buscando Jesus, ele vai cada vez mais te ensinando. O Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas essas coisas. Então ele vai te alimentar, ele vai abençoar seu caminho, ele vai suprar seu nome. Ele vai te colocar nos lugares certos. E foi loucura, gente, que aconteceu comigo. Comprei a moto do 8K, sobrou 2K. No outro mês, comecei um novo negócio com as técnicas que eu sei de tráfego, posicionamento, que é um nicho que eu gosto muito. Comecei a construir audiência. No outro mês eu tinha feito 5 mil. No outro mês eu já fiz mais 7. Depois eu pulei para 15. Depois eu pulei para 20 mil novamente. E voltei ali a ter um faturamento que eu podia pagar minhas contas, pagar minhas despesas, ainda sobrar um dinheirinho para mim, tá ligado? Para ter abastância para os próximos meses, para me poder produzir mais. E cada vez fui fazendo o quê? Limpando a mente, limpando o coração, limpando o intestino. Emagreci nesses últimos meses, galera, tipo uns 12 quilos. Fazia tempo que eu não descia mais que 120 quilos. Estou com 118,5 que hoje eu fiz balança. Tô cuidando da alimentação, tô treinando, tô cuidando da minha mente, tá ligado? Tô buscando a palavra, entende? Quanto mais palavra eu busco, mais entendimento eu tenho, mais resultados eu tenho, gente.
Tô cuidando da parte invisível para depois as partes visíveis aparecer, os frutos aparecer. Então, tropa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido sobre a capacidade geradora de riqueza. Se você um dia teve a experiência, você tem a habilidade de produzir. Você é um ser produtor. Você é a imagem e semelhança de Deus. E Ele é criador, Ele é o maior criador que existe. E você tem esse gene dentro de você. Entende? Usa essas energias, usa toda essa energia que você tem para as coisas boas. Para de usar suas energias para as coisas que, mano, você já viu que não vale a pena. E você sabe do que eu tô falando. Tamo junto. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Deixa um like aqui para fortalecer. Comenta aqui abaixo também uma sugestão pro próximo vídeo. E tamo junto, tropa. Deus abençoe e valeu.